Então, estamos aí na parte 2 da aula 3 de conhecimentos bancários. Vamos para o capítulo 10, noções de mercado de capitais. O mercado de capitais vai ser onde são negociados os títulos que representam o capital da empresa, as ações, quando eu quero pegar dinheiro do público, da população, vamos dizer assim. Em troca, eu dou um percentual de participação na empresa através das cotas. E aí eu vou remunerar essas pessoas com os rendimentos aí, os famosos proventos e dividendos. Ou então, eu tenho a outra ferramenta que são as debêntures, que são só títulos de dívidas. Eu vou fazer só um papel em que a pessoa entrou com o dinheiro de capital e eu tenho uma dívida com ela que eu vou quitar com adicional de juros. O foco: alavancar o capital através da emissão desses títulos. Dessa forma, a gente consegue uma contratação aí, uma alavancagem financeira, que a gente chama, com juros reduzidos menores do que se eu contratar um empréstimo no banco. No mercado de ações, outro ponto importante para anotar: cai em prova. Ações ordinárias. Ordinária tem direito a voto. É o que a gente chama de ação que você vai votar nas assembleias. Segundo tipo, preferenciais, aonde em caso de liquidação, lá no momento que for liberado os créditos, elas têm preferência para receber aí a distribuição dos resultados. Quem que é o mercado de capital? Beleza, eu entendi que as empresas vão emitir esses papéis, mas aonde? Aí a gente tem bolsa de valores, corretoras, os bancos e a Comissão de Valores Imobiliários. Com relação ao mercado, existe o mercado que a gente chama de primário, onde a empresa lança pela primeira vez o título. E no mercado secundário, eu tenho um título lá da empresa e agora eu quero vender ele para outra pessoa para pegar meu dinheiro de volta. Aí a gente chama de secundário. Noções de mercado de câmbio. Quando a gente fala mercado de câmbio, a gente está fazendo aí troca de moedas. Nós temos ali operações previstas para o mercado de câmbio. Então eu tenho banco múltiplo, banco comercial, caixa econômica, banco de investimento. Toda essa galera aí trabalha com esse produto, desde que sejam autorizadas pelo Bacen. O mercado de câmbio vai fazer arbitragem com o exterior para fazer as transações aí de compra e venda de títulos, tanto em moeda nacional quanto no exterior também. Quais que são as operações básicas? Aplicações no mercado financeiro, transferência, dinheiro que está entrando ou dinheiro também que está saindo do país. O que é um contrato de câmbio? A gente vai ter os valores que estão em movimentação para o exterior
ou indo ou vindo entre partes interessadas, e aí faz a conversão da moeda. No momento que faz a conversão da moeda, obviamente tem o custo de operação e a taxa de câmbio, que aí vai fazer o seu real brasileiro, por exemplo, virar euro, e obviamente que tem um custo para estar fazendo essa operação, que o banco, o corretor, vai estar tendo aí a sua parcela de comissionamento. Taxa de câmbio, troca entre moedas. Exemplo, quem manda produto para fora, exportadores compram produtos no Brasil e vendem para o resto do mundo. E eles recebem em dólar, que entra na economia brasileira. Os fornecedores que estão no Brasil precisam receber em real. Já quem está comprando vai, no caso, compra mercadorias no exterior. Os importadores, ele comprou lá fora, está trazendo para o Brasil, vendem e recebem em real, e ele pagou euro ou dólar lá fora. Então a gente tem a oferta e a demanda em cima dos produtos. Assim, tem-se o que? O equilíbrio em cima da taxa de câmbio. Porque algumas pessoas estão enviando para fora produtos e dinheiro e outras na contramão. Quando essa taxa de câmbio está baixa, estimula que a gente vai comprar, vai trazer produtos do exterior. E aí, o produto brasileiro, ele acaba sendo aí desvalorizado. Agora, remessas. Remessa é quando você quer enviar o seu dinheiro para fora do país, entre contas. Então, a taxa de câmbio existe negociação de produto, remessa, existe depósito entre pessoas de países diferentes. Obviamente tem que se evitar fraudes. Só pode ser feito em instituição financeira. Também vai ter incidência de IOF. E às vezes não vai ser só um depósito para alguém. Às vezes você pode estar fazendo compra também no exterior. E aí você está utilizando o depósito como forma de pagamento. Qual que vai ser o programa que possibilita as operações de compra e venda no mercado internacional? É o que a gente chama de Siscomex. É o sistema em que ele é operado aí pela rede Serpro, para poder integrar aí as informações com o exterior. Por que tem que ter a fiscalização da Receita Federal? Para evitar lavagem de dinheiro. Senão pode cometer crime no Brasil, ganhar dinheiro aqui e mandar para fora, né? Dinheiro que a gente chama dinheiro ilícito.
Agora, o regime de taxas de câmbio tem a taxa que ela é fixa, porque ela é entre a moeda brasileira e a estrangeira, ela é equivalente e ela é bem próxima uma da outra. A flutuante, que vai depender desse fluxo, né, a média entre elas, do que está indo para fora e do que está entrando. E os regimes intermediários. Nesse caso aqui, na intermediária, o Banco Central, ele intervém, ele faz lá intervenção para incentivar as pessoas a comprar a moeda ou a vender também. Então, como que funciona? Se entrou muito dólar no Brasil, o Banco Central compra essa moeda para tirar ela da economia. Ao contrário, se sai muito dólar do Brasil, faz com que o dólar fique mais caro. Aí o Banco Central vai vender a moeda para assegurar o seu preço. Porque é interessante que ele vai fazer o equilíbrio da valorização aí da nossa moeda. Se o real ficar muito baixo, ninguém vai querer pegar dinheiro, dólar e euro e investir no Brasil, porque ele não vai ter retorno. Então tem essas oscilações aí. Sobre as taxas, a gente tem as nominais, que é valor da moeda em referência a outra, e as reais, quando você tem aí a diferença de inflação entre os países. E qual que é o impacto dessas taxas? Câmbio alto, real desvalorizar. Ou seja, muitos reais para comprar um dólar. Exemplo, um produtor de soja vai mandar sua mercadoria com a cotação em dólar. Vai ter que se multiplicar o preço em dólar por muitos reais. Assim, é uma ótima oportunidade para ele jogar o produto dele para exportação. As exportações, então, estarão estimuladas. Com isso, o produtor brasileiro ganhará dinheiro. Porque nesse caso, multiplica o preço em dólar. Então, ele está ganhando. No entanto, se for o contrário, a pessoa que está comprando, ele já vai ser desestimulado. Porque ele vai multiplicar por valor do dólar e aí ele acaba pagando caro pela mercadoria importada. Diferencial de juros interno e externo. Houve um certo momento no Brasil que o regime de câmbio foi praticamente fixo, na década de 90, onde os juros estavam aí bem alinhados. Quando se adotou o regime de metas de inflação, os juros internos passaram a ser fixos para poder estar controlando a inflação. E o que acontece hoje? Esse cálculo entre os juros, esse mais e menos,
ele vai estar impactando no equilíbrio da economia. Porque se o juros interno está baixo, eu vou mandar meu produto para fora. Se os juros aqui está alto, a gente recebe recurso estrangeiro, porque o estrangeiro vai jogar dinheiro aqui porque ele quer ganhar mais. Toda negociação no mercado financeiro ela possui o que a gente chama de risco. O risco é exatamente o que? Você pode ganhar ou você pode perder. E aí, o prêmio vai ser essa relação. A diferença entre o retorno de investimento com o risco comparado. Supondo que a gente tenha duas aplicações financeiras. Numa você ganha 10% ao ano. Garantido. Enquanto na segunda, 15%. Eu te ofereço mais, mas eu não garanto esse retorno. O prêmio vai ser essa diferencinha aqui dos 5%. No já está fechado, afirmado que você vai ter o retorno. E na outra não. Fluxo de capitais e seus impactos. A taxa de câmbio, ela sofre influência em diversas variáveis. Mas o fluxo de capital é o principal. Quanto mais investimento, mais recursos de diversas transações circularão na economia. O aumento do dinheiro, incluindo moeda estrangeira, permite que o câmbio diminua e o real seja valorizado. No entanto, a gente tem que incentivar que entre dinheiro externo no país. Quanto mais dinheiro externo venha, gera emprego, gerando emprego gera consumo, que incentiva as indústrias a terem a produção, que para produzir vai precisar de gente para trabalhar. E aí a conta fecha. Porém, o que a gente chama de volatilidade, ou seja, pode acontecer ou não, essa volatilidade dos fluxos de capital, ela representa instabilidade e afeta a taxa de câmbio, que permanece elevada, colaborando para a desvalorização do real. Então, esse fluxo de capital, entrada e saída e o volume de dinheiro que entra e sai do país vai impactar aí a taxa de câmbio. Dinâmica do mercado, operações no mercado interbancário. Operações no mercado interbancário, ou secundário, como também pode ser chamado, faz parte da estrutura do mercado cambial. São as negociações entre bancos e outros agentes autorizados pelo Banco Central. Não é necessário o registro de entrada e saída de moeda estrangeira, já que o fluxo é entre as instituições. Entre os bancos podem ser celebradas para liquidação pronta, futura ou a termo. Hoje ou a previsão futura, agendamento futuro, tá? Entre os bancos, eles podem negociar entre eles a taxa de câmbio que eles vão estar trabalhando. Um banco tem muito dólar e ele quer vender, mas não quer vender para fora, o outro está com saldo baixo.
Itaú e Bradesco conversam entre si. Eles podem determinar essa taxa de câmbio. As operações nesse mercado interbancário, elas podem ser realizadas entre eles ou com intermediação de um prestador de serviço, que é aí o que eles chamam de compensação e liquidação, autorizado pelo Banco Central. Mercado bancário, operações de tesouraria, varejo e recuperação de crédito. A tesouraria das instituições financeiras, ela vai fazer o quê? Auxiliar os clientes a aderir aos produtos que reduzem os seus riscos com relação ao investimento do seu dinheiro. Então, no caso, como a gente está falando de investimento, de colocar dinheiro no banco para receber retorno, essa equipe da tesouraria vai fazer esse estudo. Eu tenho lá o saldo de 100 mil reais. Não vou colocar na poupança. Eu vou colocar em algum produto para me ter retorno. O varejo bancário. O varejo já vai ser aí o atendimento à carteira de clientes, em geral. Porém, aqui a visão é de lucro. Nesse campo aí do varejo, ele vai ser atendido por quem estiver disponível. E a recuperação de crédito? Existem empresas especializadas que trabalham somente com recuperação de dívida. Então, eles vão estar fazendo ali o contato com o cliente inadimplente para fazer as ofertas. Olha, tem a opção agora de você pagar um juros tal em 40 meses, em 120 meses, uma entrada de tanto. E ali vão tendo diversas situações, diversas opções ali, inclusive até com desconto, para a pessoa fazer a liquidação ali e recuperar o crédito junto ao banco. Nesse tipo de negociação, é o que a gente chama de nome limpo, ou seja, não pode haver, depois da quitação, mais a restrição no CPF da pessoa, SPC ou Serasa. Agora, sobre a taxa de juros, apesar da grandeza ser a grande diferença entre uma taxa de curto prazo e longo prazo, quanto menos prazo, menor os juros. Inclusive o risco para a instituição. Agora a curva de juros. A curva de juros, ela vai ser as taxas para os diversos vencimentos. E ela é espelhada aí em cima da Selic, na expectativa para os próximos anos. Você pega dois valores aí em cima da Selic, mediante data, aí ele coloca 2022 6,5%, 2023 7%. Na hora que você joga no gráfico, você faz um desenho, tem aí uma curva. Isso significa
que ele está ilustrando a variação, a expectativa para os próximos anos. Então, na hora do banco te emprestar, ele tem que ter essa noção, porque ele espera receber de você em 2, 3, 4, 5 anos. Então, essa projeção de juros com o que ele está cobrando de você tem que ser compatível, senão ele toma prejuízo com a valorização do dinheiro e senão na hora que você termina de pagar, o banco não recebeu pouco, né? E geralmente os bancos vão estar visando lucro. Outra nomenclatura importante para anotar: juros nominais e juros reais. Ele colocou aqui uma ilustração que o juros nominal ele vai ser para quem deve a taxa que foi divulgada, que é o custo básico do dinheiro. Enquanto o juros real, o real é o famoso 7 para esse devedor. Ele inclui, nesse caso, os impostos, as taxas, todo o custo adicional da operação. Para quem ganha dinheiro, para quem guarda, quanto eu vou receber guardando meu dinheiro é a taxa nominal. Enquanto no juros real, eu tenho que fazer menos os custos administrativos. Então, por exemplo, no juros nominal, peguei emprestado para pagar 4,5% ao mês. Se eu peguei emprestado, na mesma situação no real, tem que ser somado o IOF mais a taxa. Então, ou seja, a taxa de juros real, ela acaba sendo maior porque ela tem as outras tarifas embutidas. Se agora eu estou guardando dinheiro, nominal 1,7, aqui ele já vai deduzir, então ela vai cair. Aí nesse caso ela é menor do que o real, do que a nominal, porque aqui caiu, era 1,7, agora eu vou ganhar 1,1. Então vai depender da situação. Se eu estou devendo no juros real, ele aumenta. Se eu estou guardando dinheiro, ele cai. Agora, garantias do sistema financeiro. Existem diversas formas para se garantir o pagamento de uma dívida. O aval. Se você não pagar, o avalista, essa pessoa física, vai pagar em seu lugar. E ali, ele assume a obrigação das parcelas previstas no título. Então, se for mensal, passa aí as parcelas mensais para ele. Agora, com relação à fiança, a fiança é a garantia de quitar a dívida, ou seja, pagar ela em seu valor integral. No penhor, a gente tem aí o penhor mercantil. Existe a transferência de um bem, caso ali não seja pago a dívida. Aí, no penhor, você vai entregar o estoque, veículo, joia, alguma coisa para quem você deve. No final que você pagou,
é feita a devolução do bem a você. Ele vai ficar temporariamente com o credor. Agora, na alienação, o bem ele vai ficar com você, você pode usufruir dele. Porém, quem é o dono é a instituição financeira. Ele vai aparecer lá a cláusula, geralmente muito utilizada em carro e moto. Vai lá, alienação fiduciária e o nome da instituição. Somente depois que você quita, que ele vai sair essa restrição, esse apontamento, e passar a ser titular e considerado bem livre. A hipoteca é a mesma coisa, só que aí a hipoteca ela só ocorre com imóveis. E a fiança bancária, um banco ele pode garantir uma operação em seu nome. Existe agora um produto que a gente chama Fundo Garantidor de Crédito. Ele é o quê? Uma instituição sem fins lucrativos que ela protege todos nós, pessoa física, de guardar o dinheiro nosso em qualquer instituição financeira, desde que essa instituição financeira seja credenciada a essa instituição. Geralmente todas se credenciam, obviamente. Lá tem as cláusulas com o teto dos produtos que são garantidos aí até R$250 mil, caso venha a haver perdas aí da instituição. A instituição faliu, você tem o teto de acordo com o produto contratado e coberto. O que diz o Conselho Monetário Nacional? Um trecho aí, no caso da deliberação. Aprovado em 2017, ele aumenta o teto para 1 milhão a cada período de 4 anos. Teto para investidor vale para cada período de 4 anos, por CPF ou CNPJ. A contagem do período de 4 anos inicia na liquidação ou intervenção em instituição financeira aonde tenha o valor garantido pelo fundo. Então, a princípio, considerando ali que você tenha dinheiro em conta corrente, produto bancário, letra hipotecária e etc., o teto inicial 250 mil. No caso dos investimentos, ele ampliou aí para 1 milhão. Eu vou fazer uma pausa nesse tópico sobre o crime de lavagem de dinheiro para poder não confundir em relação aos conhecimentos bancários, porque aí agora a gente já passa a falar de um outro assunto totalmente diferente. E aí o vídeo não fica confuso para vocês. Aí na próxima aula a gente retoma.